Aumenta a lista de desfalques do jogo contra o Vasco da Gama. O Lucas Pires sentiu aí um desconforto também, está com cansaço muscular e não foi relacionado para esta partida contra o Vasco. O Santos treinou na manhã desse sábado, então já tem aí o desfalque do Mendonça, do Soteldo, o Marcos Leonardo, que está com a seleção sub-20, né? Portanto, o Lucas Pires não viaja, não enfrenta o Vasco da Gama. O técnico Odair Hellmann deve improvisar ali o Gabriel Inocêncio, que estava atuando nessa posição na equipe do Água Santa, né? Ele conhece muito bem, atua nas duas posições. O Santos já teve alguns laterais que atuaram, faziam essa polivalência. O Pará jogava nas duas. O Zeca, aquele Zeca que foi campeão olímpico, né? Jogava nas duas laterais também, tantos outros que jogavam nas duas laterais. Enfim, o Santos tem essa vantagem aí, o Inocêncio pode atuar na esquerda contra o Vasco da Gama. E aí na direita nós temos aí o dilema, Natan e João Lucas, que podem ocupar essa posição para o jogo contra o Vasco da Gama. O jogo vai ser nesse domingo às 16 horas e é jogo pro Santos, cara. É jogo pro Santos, com todo respeito ao Vasco da Gama, mas é jogo pro Santos que tem que buscar pontuar fora de casa. O Santos atuou fora de casa aí em duas oportunidades e não conseguiu pontuar. Então tá na hora de pontuar fora de casa. Eu sempre espero e penso em vitória. Claro que dentro de campo é bem diferente, mas o pensamento tem que ser esse, um pensamento de vitória. Se você errar um pouquinho, você fica com empate. Mas é pensando na vitória que você vai chegar na vitória. O Santos tem melhorado, tem evoluído. E eu acredito que dá sim para pensar, se for com esse intuito de buscar 3 pontos, até porque o outro jogo, é um clássico, e é um clássico contra o Palmeiras, vai ser bem mais difícil que o Vasco, pode ter certeza. Então, mesmo jogando fora de casa, São Januário deve estar lotado amanhã, é dia das mães, aquela coisa, então sabe como é que é, o jogo vai ser às 16 horas, né, então o Santos tem que pensar nessa vitória. Possível formação do Santos, que poderia poupar o Lucas Lima, pode até ser que poupe, né, dependendo do que aconteça lá, mas enfim, o último treinamento e a possível formação do Santos para enfrentar o Vasco da Gama. João Paulo, João Lucas ou o Natan na direita, Messias e Joaquim e o Gabriel Inocêncio na esquerda. Aí o meio campo com o Dodi, Rodrigo Fernandes e Lucas Lima. O ataque com Ângelo, David Washington, Lucas Braga, Dani Ruiz ou quem sabe o Lucas Barbosa, que está à disposição, né? São 3 opções aí que tem para jogar na frente também, que podem ser utilizadas também no meio campo. Esse é o provável Santos que deve enfrentar o Vasco da Gama amanhã. Sempre bom falar. O Vasco da Gama está naquele campeonato paralelo do Santos. Vocês vão me enjoar a falar disso aí. Porque é o campeonato que o Santos pode buscar. São times que estão no mesmo nível, tecnicamente falando. E acho que dá para o Santos. Se o Santos conseguir pontuar com esses times, o Santos joga com mais tranquilidade contra essas equipes que estão um pouquinho acima. Contra o Fluminense, contra o Fortaleza, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro. Né? E aí não precisa ficar no desespero, enfrentar essas equipes no desespero. Que, gostem ou não gostem do que eu vou falar, estão no momento melhor, estão com times mais formados ali. Tem elencos melhores, elencos mais caros. Né? Então, esses jogos contra o Vasco da Gama, o Vasco voltou da segunda divisão agora, o Santos tem que ir lá para buscar ponto. De preferência os 3 pontos. Né? O Evaldo estava falando da Sofis, o Vasco tem uma vitória a mais do que o Santos em todos os confrontos. Então está na hora do Santos vencer lá, né? Por mais que seja caldeirão aquela coisa, é tentar vencer e buscar esses 3 pontos, o Santos voltaria com 10 pontos, seria muito bom. Se estabeleceria ali na parte de cima da tabela, né? Na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. É fundamental, cara. Fundamental. Na pior das hipóteses, um empate, mas acho que tem que pensar na vitória. Todos. Então, é aquele futebol de Odair Hellmann amanhã mesmo, é transição, e ontem o Carlos Berbert do Vasco, que cobre o Vasco da Gama, estava falando, o Vasco, se o time jogar em transição com o Vasco arrebenta, porque o Vasco não sabe propor jogo. É possível que a gente tenha um jogo bem feio, viu? O Vasco é capaz de se fechar ali atrás e esperar o Santos para tentar vir no contragolpe. Né? E o Santos não está fazendo assim, né? O Santos está jogando na transição. Fez isso contra o Bahia. Aí deu certo ali e tal. Mas agora tem desfalques também. Né? E, enfim, torcer para que o Santos conquiste aí. Pontue nesse final de semana. A minha preferência são 3 pontos.
mas o empate não é de todo ruim. Vamos aguardar, amanhã temos mais informações. O time viaja agora à tarde para o Rio de Janeiro, e amanhã às 16 horas. Esse jogo vai ter transmissão para a Baixada, para TV aberta. Então você que é da Baixada, vai acompanhar pela Globo aberta, e quem não for da Baixada, acompanha aqui em São Paulo, por exemplo, vai passar o clássico Corinthians e São Paulo, né? Enfim, aliás, tá um fedor lá no Parque São Jorge, hein? Tá cheirando mal o negócio lá, hein? Tá mal a coisa lá. Vamos que vamos? Um ótimo sábado a todos vocês. Eu vou bater o futebolzinho mais tarde e vamos acompanhar a rodada aí. Amanhã, só lembrando, amanhã às 10 da noite, eu e o Wagner Frederico teremos uma convidada especial. Tem o Além dos 90 Minutos. Você acompanha no meu canal, no canal do Wagner Frederico. E temos uma convidada especial amanhã. Se fosse você, assistiria, que a gente vai falar muito da rodada e vamos falar, obviamente, especialmente do Santos Futebol Clube, só futebol. Pra cima dele, Santos! Ótimo final de semana. Feliz Dia das Mães antecipado. Amanhã eu vou gravar mais um vídeo, obviamente, em homenagem a todas as mamães, né? E aproveite aí, tira a mão do bolso e compra um presentinho legal pra sua mamãe. Mas dê um beijo gostoso, um beijo, um abraço apertado nela e aproveite. Você que tem a sua mãe aqui ainda, aproveite, porque quem não tem, chora muito nessa data, viu? Um abraço a todos vocês. Pra cima dele, Santos. Tchau, tchau.